Estamos prontos para a próxima aventura. Tivemos agora uma explicação no mapa onde a gente está numa área alagada que tem mais de 400 ilhas, são vários quilômetros de canais navegáveis e que a gente vai tentar navegar por essa região, chegar um pouco mais próximo de alguns animais, quem sabe até o famoso golfinho amazônico. Essa é a fruta da seringueira, a árvore que produz a borracha, né? Ela parece um limão grande assim. Olha que legal. E depois de mais um jantar maravilhoso, a nossa segunda noite aqui a bordo termina com um show da tripulação. Os guias têm um show musical aqui pra gente curtir, olha só. Que me faz enlouquecer, e o molejo que eu não vou te enlouquecer, e o molejo que eu não vou te maravilha feminino, meu docinho de pau. Conhecer uma comunidade local, como eles vivem aqui, às margens do rio. Pessoas aqui que são misturadas com indígenas, caboclos, e assim vivem aqui a comunidade local às margens de um dos rios afluentes do rio Amazônia. Essas comunidades a gente tem a oportunidade de conhecer um pouco como eles vivem e o que mudou ao longo dos anos. Por exemplo, se vocês terem uma ideia, até os anos 30, 40, até depois disso, na verdade, eles eram muito esquecidos aqui, né? Não existia proteção, não existia leis, não existia investimentos, tinha muita influência dos católicos, os políticos não se preocupavam em melhorar nada que a qualidade de vida deles, porque tem várias dessas comunidades ribeirinhas de etnias diferentes, são tribos diferentes, e algumas são muito longe, são mais de 1000 quilômetros distante de Manaus. Então eles não recebiam muito suporte, só tinham que mudar o seu nome, não podiam rezar, não podiam seguir a sua religião, seus costumes, porque não era algo de Deus. Então eles sofreram muito ao longo dos anos, até que nos anos 80 algumas mudanças começaram a acontecer. Eles criaram uma organização que protege, que desenvolve melhor as comunidades, e a partir dos anos 90 as leis foram mudadas, eles ganharam o direito de votar, ele estava explicando. Com isso eles podiam ajudar a escolher os políticos, e uma grande conquista que eles conseguiram foi que, a partir de agora, todo o dinheiro da comunidade não é mais investido pela prefeitura, pelo governo do estado, está na mão deles. Então, assim, eles conseguem trazer água encanada, construir posto de saúde, escola. Tem escola bilíngue aqui, então as crianças continuam aprendendo a língua local, mas também aprendem português. Algumas, depois que chegam a certa idade, adolescente, vão continuar os seus estudos em Manaus e se formam, ganham diplomas universitários e acabam voltando para ajudar a comunidade também. Se transformam em doutores, professores e acabam voltando para apoiar a comunidade local. Então, foi bem interessante ouvir isso de um próprio indígena aqui na comunidade. Eu sei que tem alguns passeios que saem de Manaus, pessoal, que são passeios bem turísticozinhos, assim, que você vai numa comunidade só para ver os índios dançando e tal, mas aqui não. Aqui a gente pôde conversar com eles e entender. O nosso guia, inclusive, né? Ele é indígena também, ele tem o nome dele original e depois, por conta dessa coisa que foi forçada, ele teve que mudar um pouco o nome também. O nome dele foi adaptado, digamos assim, mas eles agora estão resgatando tudo isso, chamando as pessoas de volta para crescer e apoiar as suas comunidades. Esse barzinho aqui, essa mercearia, pessoal, barzinho não, mercearia, tem loja de conveniência aqui, e tem internet aqui. Então a gente já está 2 dias totalmente offline do mundo, né, desconectados, mas aqui eles têm uma internetzinha de satélite, uma antena ali em cima. Deixa eu ver se consigo me comunicar com o mundo.
visitando uma das escolas, tá aí um resultado do trabalho deles de conseguir mais direitos, leis que os protejam, investimentos, ajudaram eles a construir essa escola indígena. Olha que fantástico! Aqui na escola a gente aprendeu com o diretor, que é indígena, a luta que foi para construir essa escola e para que eles tenham autonomia de gerenciar essa escola. Bem resumidamente, quando vocês vierem, vocês vão entender melhor a história, mas eles lutaram muito para ter o sistema escolar indígena reconhecido pelo Brasil, com leis que protejam a confiança de que as crianças aqui estão sendo preparadas para o mundo. Então eles tiveram que fazer testes, eles tiveram que brigar muito, mas conseguiram. Hoje eles têm a sua escola, onde eles gerenciam, onde tem o sistema educacional deles, porém eles trabalham em parceria com a Universidade de Manaus e com instituições de ensino tradicionais do Brasil. Porém, com as peculiaridades do povo indígena, com a parte da cultura, o ensino da vida indígena, e assim as crianças aqui estão performando muito bem e preparadas para o mundo lá fora. Eu sei que algumas pessoas devem estar pensando, até escrevendo nos comentários sobre a vida indígena, como mudou e tal. Sim, algumas comunidades elas são bem mais integradas à sociedade, ao restante da sociedade, digamos assim, porque eles têm a sua própria sociedade, né? Eles são mais integrados, já outros vivem bem isolados. Ele estava explicando que outros, eles falam apenas a língua deles, eles vestem as roupas deles, mantêm os rituais deles, os costumes deles. Já outras comunidades, elas mantêm a sua cultura, mantêm a sua língua, porém preparando as crianças para o mundo também. Caso essas crianças um dia queiram ser médicos e professores em Manaus, por exemplo, ou muitas delas se formam e voltam para contribuir para a comunidade local. Então, a decisão é deles, não cabe a nós opinar o que é melhor para eles. Então eu sei que tem pessoas que já pensam assim, mas como é que pode? Uma comunidade tão arrumadinha, tão moderna para indígenas. A decisão é deles, é isso que eles lutaram para ter. O poder de decidir o caminho da vida deles. E se vocês quiserem ter uma experiência mais longo prazo, ó, tem uma pousada aqui. Pousada Canto dos Pássaros, caso vocês queiram se hospedar aqui e ficar um tempo. Aqui a gente também está conhecendo o trabalho da FAS, que é a Fundação Amazônia Sustentável. Existem vários centros desses pela Amazônia, onde eles utilizam da natureza local para fazer plantações, para trazer educação, para criar estrutura. Então aqui, conectado com a comunidade indígena, tem esse centro da FAS. Eles recebem doações, é uma entidade sem fins lucrativos, que recebe doações e suporte do governo, doações de empresas privadas. Então a Samsung, por exemplo, é uma das apoiadoras desse projeto, e assim eles trabalham em conexão com a comunidade indígena, mas desenvolvem outros tipos de trabalhos e pesquisas e educação. Da tarde de hoje, nós vamos conhecer uma comunidade caboclo. Na parte da manhã a gente conheceu uma comunidade indígena. Aqui é o caboclo, que é a miscigenação com o povo indígena, porém eles têm um estilo de vida bem diferente. E geralmente eles vivem em locais um pouquinho diferentes. Então aqui é interessante, a primeira coisa que a gente nota, você vê, a gente está longe da água aqui, né? Mas na época mais cheia do rio, na foto de junho, a água chega até aqui, assim, pertinho dessa casa. Na época de água bem mais de baixa de chuvas, lá para dezembro, por exemplo, a gente tem que andar lá para baixo para chegar na água. Então o rio muda muito conforme a época do ano. Então vamos conhecer essa comunidade caboclo, entender também como que eles fazem a farinha, que é algo muito importante para a comunidade local, e conhecer um pouquinho do estilo de vida deles. Passeios que você vai ter a oportunidade de fazer na sua viagem é um passeio noturno, uma expedição para a floresta amazônica no breu. Então eles vão tentar atrair alguns animais, quem sabe até jacaré, usando luzes e tal. Eu acho que eu não vou conseguir gravar muita coisa para vocês, mas estou super animado, porque é uma experiência que eu nunca fiz algo parecido, uma expedição noturna na Amazônia, né? Então vamos ver como vai ser. Encontramos um jacarezinho ali, ó. Outro bebê jacaré.